Vamos relaxar nosso corpo, vamos tranquilizar, soltar cada vez mais pescoço, ombros, coluna vertebral, fechar seus olhos, tranquilizar. Vamos ler, dar continuidade ao livro Ho'oponopono, método de autocura havaiano de Juliana Beccari. Quarto princípio. Seu momento de poder é o agora. Mana Wa. Tudo é relativo à utilização do momento presente. Tudo é energia. Tudo é energia. Boa parte do que vivenciamos na nossa realidade somos nós que criamos. Nada se pode mudar no passado e nada se pode fazer em um momento que ainda não chegou, o futuro. O aqui e agora, o presente, é o único momento em que podemos de fato agir e fazer com que planos se tornem realidade. No momento presente, você pode se organizar para um momento futuro. Você está no aqui e agora, definindo quais serão seus passos para que consiga manter o foco e atinja seu objetivo dentro de um prazo ou simplesmente atingi-lo. A partir do instante em que os passos a serem tomados estiverem definidos, o objetivo só se tornará concreto quando você agir. Quando você depositar a sua energia naquela ação para que dela surja algo. Para isso é preciso foco, que a sua atenção esteja no momento. Seu corpo e sua mente estejam unificados, trabalhando no presente. De nada adianta pensar, decidir se não houver ação. E a ação é no presente. Quanto mais presente estiver no aqui e agora, mais produziremos e colheremos de nossos feitos. E por isso, repito, a ideia do princípio, seu momento de poder, seu momento de fazer, é no agora. O talento ou atributo deste princípio é a presença, pois se estivermos presentes com corpo e mente, a nossa unidade como ser humano estará no momento para que possamos agir e construir. E o desafio deste princípio é a procrastinação, pois mesmo que seja uma grande ideia, se ficar somente no pensamento, adiando a execução no aqui e agora, de nada servirá. Isto é tão forte para os kahunas que na língua havaiana só existem palavras no presente. A cor desse princípio é a amarela. Então, sabendo que podemos usar o amarelo, que é vivenciar o aqui e agora, vamos melhorar cada vez mais e colocar em nosso lar a cor amarela, nas paredes, no teto, nos alicerces, nos animais, em toda a atmosfera, e tudo vai melhorar, e tudo vai melhorar, e tudo vai melhorar. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, vamos tranquilizar, soltar cada vez mais pescoço, ombros, coluna vertebral, fechar seus olhos, tranquilizar. Vamos ler, dar continuidade ao livro Ho'oponopono, método de autocura havaiano de Juliana Beccari.
Quarto princípio: seu momento de poder é o agora. Mana, Uá. Tudo é relativo à utilização do momento presente. Tudo é energia. Tudo é energia. Boa parte do que vivenciamos na nossa realidade somos nós que criamos. Nada se pode mudar no passado e nada se pode fazer em um momento que ainda não chegou o futuro. O aqui e agora, o presente, é o único momento em que podemos de fato agir e fazer com que planos se tornem realidade. No momento presente, você pode se organizar para um momento futuro. Você está no aqui e agora, definindo quais serão seus passos para que consiga manter o foco e atinja seu objetivo dentro de um prazo ou simplesmente atingi-lo. A partir do instante em que os passos a serem tomados estiverem definidos, o objetivo só se tornará concreto quando você agir. Quando você depositar a sua energia naquela ação para que dela surja algo. Para isso é preciso foco, que a sua atenção esteja no momento, seu corpo e sua mente estejam unificados, trabalhando no presente. De nada adianta pensar, decidir se não houver ação. E a ação é no presente. Quanto mais presente estiver no aqui e agora, mais produziremos e colheremos de nossos feitos. E por isso, repito, a ideia do princípio, seu momento de poder, seu momento de fazer, é no agora. O talento ou atributo deste princípio é a presença, pois se estivermos presentes com corpo e mente, a nossa unidade como ser humano estará no momento para que possamos agir e construir. E o desafio deste princípio é a procrastinação, pois mesmo que seja uma grande ideia, se ficar somente no pensamento, adiando a execução no aqui e agora, de nada servirá. Isto é tão forte para os kahunas que na língua havaiana só existe palavras no presente. A cor desse princípio é a amarela. Então, sabendo que podemos usar o amarelo, que é vivenciar o aqui e agora, vamos melhorar cada vez mais e colocar em nosso lar a cor amarela nas paredes, no teto, nos alicerces, nos animais, em toda a atmosfera, e tudo vai melhorar, e tudo vai melhorar, e tudo vai melhorar. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, vamos tranquilizar, soltar cada vez mais pescoço, ombros, coluna vertebral, fechar seus olhos, tranquilizar. Vamos ler, dar continuidade ao livro Ho'oponopono, método de autocura havaiano de Juliana Beccari. Quarto princípio: seu momento de poder é o agora. Mana, Uá. Tudo é relativo à utilização do momento presente. Tudo é energia. Tudo é energia. Boa parte do que vivenciamos na nossa realidade somos nós que criamos. Nada se pode mudar no passado e nada se pode fazer em um momento que ainda não chegou o futuro. O aqui e agora, o presente, é o único momento em que podemos de fato agir e fazer com que planos se tornem realidade. No momento presente, você pode se organizar
para um momento futuro. Você está no aqui e agora, definindo quais serão seus passos para que consiga manter o foco e atinja seu objetivo dentro de um prazo ou simplesmente atingi-lo. A partir do instante em que os passos a serem tomados estiverem definidos, o objetivo só se tornará concreto quando você agir. Quando você depositar a sua energia naquela ação para que dela surja algo. Para isso é preciso foco, que a sua atenção esteja no momento. Seu corpo e sua mente estejam unificados, trabalhando no presente. De nada adianta pensar, decidir se não houver ação. E a ação é no presente. Quanto mais presente estiver no aqui e agora, mais produziremos e colheremos de nossos feitos. E por isso, repito, a ideia do princípio, seu momento de poder, seu momento de fazer, é no agora. O talento ou atributo deste princípio é a presença, pois se estivermos presentes com corpo e mente, a nossa unidade como ser humano estará no momento para que possamos agir e construir. E o desafio deste princípio é a procrastinação, pois mesmo que seja uma grande ideia, se ficar somente no pensamento, adiando a execução no aqui e agora, de nada servirá. Isto é tão forte para os kahunas que na língua havaiana só existem palavras no presente. A cor desse princípio é a amarela. Então, sabendo que podemos usar o amarelo, que é vivenciar o aqui e agora, vamos melhorar cada vez mais e colocar em nosso lar a cor amarela, nas paredes, no teto, nos alicerces, nos animais, em toda a atmosfera, e tudo vai melhorar, e tudo vai melhorar, e tudo vai melhorar. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, vamos tranquilizar, soltar cada vez mais pescoço, ombros, coluna vertebral, fechar seus olhos, tranquilizar. Vamos ler, dar continuidade ao livro Ho'oponopono, método de autocura havaiano de Juliana Beccari. Quarto princípio. Seu momento de poder é o agora. Mana Wa. Tudo é relativo à utilização do momento presente. Tudo é energia. Tudo é energia. Boa parte do que vivenciamos na nossa realidade somos nós que criamos. Nada se pode mudar no passado e nada se pode fazer em um momento que ainda não chegou o futuro. O aqui e agora, o presente, é o único momento em que podemos de fato agir e fazer com que planos se tornem realidade. No momento presente, você pode se organizar para um momento futuro. Você está no aqui e agora, definindo quais serão seus passos para que consiga manter o foco e atinja seu objetivo dentro de um prazo ou simplesmente atingi-lo. A partir do instante em que os passos a serem tomados estiverem definidos, o objetivo só se tornará concreto quando você agir. Quando você depositar a sua energia naquela ação para que dela surja algo. Para isso é preciso foco, que a sua atenção esteja no momento. Seu corpo e sua mente estejam unificados, trabalhando no presente. De nada adianta pensar, decidir se não houver ação. E a ação é no presente. Quanto mais presente estiver no aqui e agora,
mais produziremos e colheremos de nossos feitos. E por isso, repito, a ideia do princípio, seu momento de poder, seu momento de fazer, é no agora. O talento ou atributo deste princípio é a presença, pois se estivermos presentes com corpo e mente, a nossa unidade como ser humano estará no momento para que possamos agir e construir. E o desafio deste princípio é a procrastinação, pois mesmo que seja uma grande ideia, se ficar somente no pensamento, adiando a execução no aqui e agora, de nada servirá. Isto é tão forte para os kahunas que na língua havaiana só existem palavras no presente. A cor desse princípio é a amarela. Então, sabendo que podemos usar o amarelo, que é vivenciar o aqui e agora, vamos melhorar cada vez mais e colocar em nosso lar a cor amarela nas paredes, no teto, nos alicerces, nos animais, em toda a atmosfera, e tudo vai melhorar, e tudo vai melhorar, e tudo vai melhorar. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, vamos tranquilizar, soltar cada vez mais pescoço, ombros, coluna vertebral, fechar seus olhos, tranquilizar. Vamos ler, dar continuidade ao livro Ho'oponopono, método de autocura havaiano de Juliana Beccari. Quarto princípio, seu momento de poder é o agora. Mana Wa. Tudo é relativo à utilização do momento presente. Tudo é energia. Tudo é energia. Boa parte do que vivenciamos na nossa realidade somos nós que criamos. Nada se pode mudar no passado e nada se pode fazer em um momento que ainda não chegou o futuro. O aqui e agora, o presente, é o único momento em que podemos de fato agir e fazer com que planos se tornem realidade. No momento presente, você pode se organizar para um momento futuro. Você está no aqui e agora, definindo quais serão seus passos para que consiga manter o foco e atinja seu objetivo dentro de um prazo ou simplesmente atingi-lo. A partir do instante em que os passos a serem tomados estiverem definidos, o objetivo só se tornará concreto quando você agir. Quando você depositar a sua energia naquela ação para que dela surja algo. Para isso é preciso foco, que a sua atenção esteja no momento, seu corpo e sua mente estejam unificados, trabalhando no presente. De nada adianta pensar, decidir se não houver ação. E a ação é no presente. Quanto mais presente estiver no aqui e agora, mais produziremos e colheremos de nossos feitos. E por isso, repito, a ideia do princípio, seu momento de poder, seu momento de fazer, é no agora. O talento ou atributo deste princípio é a presença, pois se estivermos presentes com corpo e mente, a nossa unidade como ser humano estará no momento para que possamos agir e construir. E o desafio deste princípio é a procrastinação, pois mesmo que seja uma grande ideia, se ficar somente no pensamento, adiando a execução no aqui e agora, de nada servirá. Isto é tão forte para os kahunas que na língua havaiana só existem palavras no presente. A cor desse princípio é a amarela.
Então, sabendo que podemos usar o amarelo, que é vivenciar o aqui e agora, vamos melhorar cada vez mais e colocar em nosso lar a cor amarela nas paredes, no teto, nos alicerces, nos animais, em toda a atmosfera, e tudo vai melhorar, e tudo vai melhorar, e tudo vai melhorar. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, vamos tranquilizar, soltar cada vez mais pescoço, ombros, coluna vertebral, fechar seus olhos, tranquilizar. Vamos ler, dar continuidade ao livro Ho'oponopono, método de autocura havaiano de Juliana Beccari. Quarto princípio: seu momento de poder é o agora. Mana Wa. Tudo é relativo à utilização do momento presente. Tudo é energia. Tudo é energia. Boa parte do que vivenciamos na nossa realidade somos nós que criamos. Nada se pode mudar no passado e nada se pode fazer em um momento que ainda não chegou, o futuro. O aqui e agora, o presente, é o único momento em que podemos de fato agir e fazer com que planos se tornem realidade. No momento presente, você pode